nós fizemos essa reunião, essa pequena reunião, para discutir aí o que está em voga, que é a PEC número 66, que é a famosa PEC das domésticas, né? Por que PEC? Porque foi uma proposta de emenda constitucional. Por isso que daí surgem algumas dúvidas, que não se fala em sanção presidencial. A proposta de emenda não depende da sanção presidencial. Por isso que foi aprovada nas duas casas e posteriormente foi aí promulgada. E ela trouxe algumas alterações no sistema de trabalho doméstico, tá? E até para vocês entenderem essas alterações, a gente vai primeiro colocar quais que eram os direitos que já haviam sido garantidos aos domésticos, não em lei, mas na própria Constituição Federal. Então, os que já haviam sido garantidos e os que foram garantidos agora, com essa proposta de emenda constitucional. A redação anterior, o artigo 7º, que fala dos direitos aí dos trabalhadores urbanos, ela tinha essa pequena previsão. Então, somente esses incisos eram direitos garantidos aos domésticos. Com essa emenda constitucional, a gente verifica que a gama de direitos garantidos aumentou e muito. E é isso que está trazendo todas essas dúvidas, tá certo? E a gente vai falar um a um as principais mudanças e depois vai abrir aí para perguntas para casos aí específicos, tá? Primeiro, esses são direitos já existentes antes da PEC, ou seja, já haviam esses direitos e não se falava. Muitas vezes agora estão se falando de alguns direitos, agora, mas agora sim, não, já era, tá? Primeiro, salário mínimo, irredutibilidade de salário, 13º salário, tá? Repouso semanal remunerado, as férias anuais, tá? Doméstico, o pai já tinha direito à licença paternidade, em caso de demissão, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, a aposentadoria, que é uma questão previdenciária. Isso são todos direitos que já eram assegurados. Vamos continuar. Agora, direitos inseridos com aquela alteração no parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal. Então, primeiro, garantia de salário nunca inferior ao mínimo. Ou seja, se vocês forem ver, não trouxe absolutamente nenhuma novidade. Já era uma garantia de salário mínimo, tá? Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. Também o salário já era protegido. Vocês não podem fazer deduções, salvo as que a lei permite do salário, nem deixar de adimplir o salário. Pode configurar um ilícito trabalhista e, eventualmente, até um ilícito penal. E aqui que veio uma das maiores novidades, que eu acho que é a grande controvérsia e o que vai gerar inúmeras discussões, sejam jurídicas e, na minha opinião, até de inúmeras demandas trabalhistas, que é a questão da duração do trabalho normal, não superior a 8 diárias e 44 semanais. Até então, o empregado doméstico inserido no seio da família, ele tinha que trabalhar no máximo durante 6 dias da semana. A questão da jornada não era uma questão discutida porque não havia previsão. Não que você pudesse se exigir do empregado doméstico o trabalho de 24 horas ininterruptas durante 6 dias por semana, até porque isso não existe. Qualquer ser humano precisava comer, descansar, se alimentar, se vestir, se trocar, cuidar da sua higiene pessoal, cuidar dos seus afazeres familiares e das suas questões pessoais, e sempre isso demandava algum tempo, seja esse doméstico estando na casa do empregador doméstico, seja estando na casa dele. Então, a grande verdade é que com essa alteração começa a se preocupar agora exatamente o que aquele empregado doméstico está fazendo e aonde. E se ele está ou não trabalhando. E trabalhando, do ponto de vista da legislação trabalhista, não é simplesmente estar exercendo o seu ofício, mas se encontrar à disposição do empregador para a qualquer momento vir a exercer o seu ofício, tá? Isso é muito importante em inúmeros aspectos. Por exemplo, a babá que eventualmente possa vir a dormir dentro do quarto da criança e que fique lá à disposição para ser chamada a qualquer tempo. Ou a empregada que viaja com os patrões no final de semana
A partir de que momento ela está dentro do carro, ela estaria a trabalho ou não estaria a trabalho? E aí que vão começar as inúmeras discussões que não dá para a gente eliminar absolutamente todas as dúvidas, porque são milhares e milhares de questionamentos, mas dá para a gente entender um pouco mais e refletir para tentar descobrir exatamente se aquele empregado está ou não trabalhando e se aquele limite de horas está sendo ou não ultrapassado. Tá certo? O fato é que, hoje em dia, qualquer trabalhador doméstico, ele tem a limitação de jornada estipulada em lei. Nenhum empregado hoje doméstico pode trabalhar mais do que 44 horas semanais e 8 horas diárias. Essas 44 horas semanais, elas podem sim ser repartidas dentro dos dias úteis da semana, tá certo? Então, pode sim o empregador, mediante acordo, tá até aqui a previsão legal, com o empregado, fazer aí uma disposição de horas diárias, de modo que a somatória tenha no máximo 44 horas. É isso que vocês têm que ter em mente. Relembrando que esse empregado, a partir do momento que ele está inserido na questão da duração de jornada, faz jus também ao direito de usufruir pelo menos de 1 hora de intervalo para refeição e descanso. Sendo que essa hora de intervalo para refeição e descanso não é considerada jornada de trabalho. Ou seja, se aquele empregado, ele fica na residência do empregador, exercendo a sua atividade durante 9 horas, sendo que 1 hora no meio da jornada ele descansa e tem o seu intervalo para refeição e descanso, na verdade ele só cumpriu 8 horas de trabalho, tá? E essas 44 não precisa ser 8, 8, 8, não. Existe a possibilidade de compensação. Pode eventualmente, conforme até a CLT prevê, e na ausência de uma legislação específica, a CLT ela vem aí dirimir as dúvidas, a questão da aplicação da jornada, pode-se até estender a jornada para mais do que 8 horas, no caso até mais 2 horas diárias, desde que no dia seguinte ou após alguns dias você diminua a jornada, de modo que dentro da mesma semana, essa compensação tem que ser feita sempre dentro da mesma semana, aquele empregado cumpra no máximo 44 horas semanais. Remuneração do serviço extraordinário. Logicamente, a partir do momento que vem a lei e ela traz uma limitação de jornada, ela traz a consequência jurídica do quê? Do desrespeito àquele limite. E a consequência jurídica do desrespeito a um limite máximo de jornada é o pagamento da jornada extraordinária. Por quê? Porque aquele salário que até então todo doméstico recebia, ele passa a remunerar tão somente 44 horas de trabalho por semana daquele empregado. A partir do momento que aquele empregado ele venha a trabalhar ou exercer seu ofício durante mais do que 8 horas diárias e 44 horas semanais, esse trabalho extra, teoricamente, ele não está sendo mais remunerado, porque não é abrangido pelo salário que até então aquele empregado percebia. Por isso, o que ultrapassar do limite tem que ser pago como serviço extraordinário. De que modo? Com 50% do valor da hora normal. Daí vocês vão me perguntar, mas qual que é o valor da hora normal? Para empregados que sejam contratados para trabalhar em 8 horas diárias e 44 horas semanais, que é a esmagadora maioria, o valor da hora normal se obtém utilizando o divisor 220. Tá? O que é 220? Não tem nenhuma dificuldade em se saber que 220 nada mais é do que você pegar todas as horas que aquele empregado recebe pelo trabalho, mais as horas que ele tem que receber pelo descanso. Então a somatória das 44 horas semanais, mais os descansos semanais remunerados, multiplicado por 4,3 semanas, chega aproximadamente a 220 horas, que esse vai ser o divisor para se chegar ao valor da hora normal daquele empregado. Eu acho que daí depois, na hora das questões, a gente pode aí se debruçar sobre esse tema de uma forma mais específica, tá? Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Na verdade, o trabalho doméstico, ele não representa, na esmagadora maioria das vezes também, um trabalho de alto risco.
Por quê? Porque nós não estamos falando necessariamente de um trabalho insalubre ou de um trabalho perigoso. De qualquer forma, o que eu orientaria, até pela nova previsão legal, é que se adotasse certas medidas de segurança para a atividade doméstica. Então, por exemplo, se aquela empregada ela tem que lavar um quintal ou lavar uma cozinha cujo piso é escorregadio, seria interessante ao empregador fornecer no mínimo um calçado adequado para aquela empregada vir exercer o seu ofício. Ou se ela precisa, por exemplo, lidar, também vamos falar em lavar, vai ter que molhar o jardim, vai ter que lavar isso, tal, um jardineiro, no mínimo ele tem que ter bota, eventualmente um jardineiro tem que ter equipamento de segurança para fazer a poda das plantas, de modo que se evite ocorrer um acidente, porque com essa nova previsão legal, a gente pode entender que o não fornecimento de equipamentos necessários, e daí eu não estou falando de uma norma específica para falar, o jardineiro tem que ter isso, mas uma questão de bom senso. O não fornecimento de equipamentos necessários para que aquele doméstico exerça aquela atividade pode vir representar sim um risco ao empregador doméstico, se aquele empregado vier a sofrer alguma lesão em decorrência de acidente no trabalho ou doença profissional por falta de fornecimento desses equipamentos. Eu não poderia falar para você exatamente todos os equipamentos, mas repito, é uma questão de bom senso. Então, se vai lavar um lugar que tenha um piso escorregadio, seria interessante fornecer um calçado apropriado. Se um jardineiro ele vai fazer poda de plantas e mexe com tesouro, seria bom fornecer, por exemplo, luvas. São instrumentos que nós usaríamos se nós se propuséssemos exercer pessoalmente aquela atividade. Tá certo? Para vocês terem uma ideia o que seria, tá? Outro direito, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Convenções e acordos coletivos de trabalho, eles são firmados pelos agentes sociais. O que são os agentes sociais? São os representantes, seja dos trabalhadores domésticos, seja dos empregadores domésticos. A questão é que a lei é recente e até então não existia ou não se falava em acordo coletivo ou convenção coletiva para a categoria dos domésticos. Ou seja, por enquanto isso vai demorar um pouco a entrar na prática, porque enquanto não houver associações, seja de empregados, que alguns municípios já até têm dos empregados domésticos, mas seja dos empregadores, não existirá a possibilidade de se firmar acordos ou convenções. De modo que, enquanto não houverem essas associações e que isso entre realmente em vigor, que se comece a fazer acordos coletivos, por enquanto, apesar de ser reconhecido, não existe nenhuma previsão normativa ou coletiva. Proibição de diferenças de salários traz a questão do conceito do direito da igualdade. Para contratar dois empregados para exercerem a mesma função, com a mesma produtividade, para fazer a mesma coisa, se pressupõe que os salários têm que ser igual. Não se pode aí contratar com salários diferentes. Mas a gente tem que lembrar determinados aspectos. Isso vai ser aplicado, isso a partir de agora é aplicado, mas também em conformidade, na minha opinião, com a nossa legislação ordinária, que vai servir para tirar as dúvidas. Porque, por exemplo, alguém tem uma babá que está trabalhando contigo há mais ou menos 10 anos, e daí contrata uma babá exatamente há um mês. Teria o direito a receber o mesmo salário? Não. Porque nisso a gente pode até se valer dos ensinamentos da CLT. O trabalho de igual valor pressupõe uma diferença de tempo de serviço não superior a 2 anos. Então aquela babá que está há 10 anos tem uma experiência muito maior. De modo que ela receber um salário maior não significaria automaticamente que houve aí uma discriminação. Porque o que visa
a proibição de diferença de salário em função de sexo, idade, cor, é evitar discriminação. Discriminação racial, discriminação por sexo, por crença. Então, é o exercício do direito de igualdade. E, voltando aqui, ó, proibição de qualquer discriminação no tocante ao salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Na verdade, ele já não poderia ter sido discriminado antes, o doméstico. Veio a PEC só para realçar, não que antigamente poderia haver discriminação de um doméstico portador de deficiência, mas agora está deixando bem claro a lei que não pode ter qualquer espécie de discriminação. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Direitos inseridos com a PEC sem vigência imediata. Tá? Por que sem vigência imediata? Porque não obstante vir a alteração da Constituição Federal assegurar esses direitos, para se fazer valer esses direitos nós vamos depender ou de normas internas do Ministério do Trabalho ou até de uma legislação posterior que venha regular. Tá? O inciso 1º fala da relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar. Tá? Esse inciso 1º tem a mesma previsão desde 1988 e serve para qualquer trabalhador urbano. E essa lei complementar até hoje não veio. Como não veio, existe uma previsão no ato das disposições constitucionais transitórias que fala que enquanto não vier a regulamentação contra a demissão arbitrária, no momento da dispensa do empregado sem justa causa, ele faz jus ao pagamento de uma multa sobre 40% do saldo dele na conta fundiária. E na verdade, o entendimento é que, como não existe essa lei complementar e esse mesmo direito foi assegurado agora à categoria dos domésticos, a solução seria sim, quando se demitir um empregado doméstico, necessariamente terá que se atingir a multa de 40% sobre o saldo de depósito que aquele doméstico tiver na sua conta fundiária. Mas isso depende de regulamentação. Por quê? Porque, na verdade, o que depende de regulamentação é o próprio recolhimento do fundo de garantia. Tá? A partir de agora, todo doméstico tem direito ao recolhimento do fundo de garantia. Que no que consiste? Consiste num depósito mensal, no percentual de 8% sobre as verbas salariais que esse doméstico recebe por mês, na sua conta fundiária. Tá? E, uma vez realizado o depósito do fundo de garantia, posteriormente e futuramente, quando esse doméstico, e se esse doméstico vier a ser demitido pelo empregador sem justa causa, ele tem direito aí o acréscimo de uma multa fundiária de 40%. Tá? Seguro-desemprego também, não é logicamente pago pelo empregador, é pago pelo Estado, também vai ter que ser regulamentado, porque o seguro-desemprego ele é calculado em conformidade com o número de meses daquele empregado, se ele recebeu benefício nos últimos 18 meses, tem uma série de variáveis que vai ter que ser regulamentado, mas para poder se valer o seguro-desemprego, necessariamente tem que haver depósito fundiário. Tá? E também a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. O entendimento que está vigorando é que ainda não se aplica de forma imediata essa previsão legal. Não obstante o fato da CLT ter uma previsão que já estipula que o trabalho das 22 horas da noite até as 5 da manhã é o trabalho noturno, então eles estipula o horário do trabalho noturno, estipula o acréscimo de 20% sobre a hora normal. Todavia, o entendimento majoritário é que ainda não poderia se aplicar o conceito da CLT aos domésticos, não diretamente, e que se dependeria de uma legislação especial para poder fazer valer esse direito que já está assegurado, mas depende de regulamentação. Salário família, pago em razão do dependente trabalhador de baixa renda, nos termos da lei, e aqui a gente também vai depender de uma lei
para poder especificar o valor do salário família. Licença à gestante sem prejuízo do emprego, do salário com duração de 120 dias. Licença gestante, mas assim, a empregada doméstica já tinha esse direito. Isso é fato, já era assegurado como colaborador do INSS, já era assegurado a licença gestante. Que diferentemente de um trabalhador normal, a licença gestante a doméstica sempre foi paga pelo INSS. Tá? Assistência gratuita aos filhos dependentes, desde o nascimento até 5 em creches e pré-escola, também depende de regulamentação, porque de certa forma isso seria um dever do Estado, o fornecimento de creche e pré-escola. O máximo que poderá haver, de repente, é um acréscimo, um auxílio creche, mas ainda não existe regulamentação. Tá? E o seguro contra acidentes do trabalho. Isso também a cargo do empregador, sem excluir a indenização que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. E aqui que eu estava falando com vocês a questão do fornecimento de equipamento de segurança se necessário. Porque se ocorrer um acidente com dolo ou culpa do empregador, poderá haver uma ação de indenização, tá? Ressarcimento de danos. Então, em suma, é isso, tá? Então, assim, primeiro, a grande dúvida, então mudou tudo. Não mudou tudo. Eu acho assim, a mudança significativa vai ser uma mudança de conceito, de cultura. E eu acho que essa vai ser a maior mudança. Porque a grande verdade, o empregado doméstico que estava inserido na nossa família não era visto exatamente como um trabalhador. Tanto que vem aquela, minha secretária do lar, minha companheira, minha amiga. E agora se verifica que a gente vai ter que modificar essa cultura e saber que a doméstica, como qualquer outro trabalhador, tem um mínimo dos direitos assegurados, e principalmente no que tange a jornada. Se vocês verificarem, a gente está caminhando para o que acontece nos países desenvolvidos. O fato é que, no primeiro mundo, é muito custoso e difícil ter um empregado doméstico. E quase que impossível um empregado doméstico que durma em casa e que fique 24 horas à disposição do empregador. Tá? Esse é um resquício, tem alguns que falam, olha, é um resquício até do sistema de escravidão. Não estou falando de escravidão, mas é um resquício realmente que existia até então dessa questão de poder colocar um empregado à disposição durante 24 horas do dia. Não que necessariamente ele estivesse. Não estou falando que ninguém aqui coloca o empregado para trabalhar 24 horas, porque isso não existe. Mas o fato é que agora tem que sentar com cada empregado, estipular a jornada, estipular o horário de intervalo, estipular as folgas e fazer com que aquele empregado cumpra isso. Que ele trabalhe só aquela jornada. Porque se ele trabalhar mais, amanhã ele pode vir a demandar. E se demandar, dependendo do número de horas trabalhadas, isso poderá gerar aí uma ação custosa para os empregadores. Tá certo? Agora, se aquele empregado, ele não vier prestar jornada extraordinária, a verdade a gente está falando de uma mudança de 8% do valor do salário. A mudança é essa. 8% do valor do salário. Se ele não vier a exercer jornada extraordinária. Mas não está entrando em vigor ainda. O quê? O FGTS não. Isso porque não está em vigor. Mas veja bem, é uma questão de tempo. O Ministério do Trabalho está apostando que em 90 dias ele regulamenta. Até porque já existe outra. No site do Fundo de Garantia já diz que mesmo não existindo regramento próprio, como já era facultativo o FGTS, os empregadores já poderiam fazer e já entendendo que seria já devido. Isso no site do Ministério do Trabalho. Mas isso é discutível. Sim, é interessante, porque assim, o empregador poderia de forma facultativa já recolher INSS o INSS não, vamos lá. O Fundo de Garantia do Empregado. O empregador já poderia.
Tem alguns juristas que acreditam que isso já poderia valer a partir de agora. Por quê? Porque poderia se utilizar da legislação que estipulava a possibilidade do recolhimento voluntário. A grande maioria acha que tem que ter uma regulamentação própria, tá? Hoje eu consultei, antes dessa nosso bate-papo, eu consultei o site do Ministério do Trabalho. Uma notícia vinculada no site do Ministério do Trabalho e Emprego na data de hoje, falando que o fundo de garantia ainda depende de regulamentação. Mas fiquem tranquilas ou fiquem preocupadas, essa regulamentação virá logo. Claro, claro. Tá certo? É uma questão de tempo, e curto tempo. Por quê? Porque a arrecadação de fundo de garantia não é que vocês possam abrir uma poupança para cada empregada doméstica ou empregado doméstico e depositar 8%. Não. Existe a forma legal. Até porque esse dinheiro vai para o fundo de amparo ao trabalhador. E com esse dinheiro que o governo financia seguro-desemprego, financia moradia, financia um monte de obras de caráter assistencialista, social. Então existe o interesse do governo também que haja essa arrecadação do fundo de garantia. Tá? Então, mais do que do próprio empregado doméstico, existe o interesse social nessa arrecadação. Então isso vai acontecer num curto espaço de tempo. Logicamente, tem alguns juristas que acham que isso já poderia vigorar a partir de agora. Tá? Eu creio que dificilmente alguém vai vir a ser, por exemplo, demandado ou vir sofrer alguma sanção legal pelo fato de não recolher o fundo de garantia enquanto não tiver uma regulação própria. Não digo que seja impossível, mas eu acho particularmente eu acho muito difícil. Então eu acho que poderia sim se aguardar, que eu creio que é uma coisa de 2, 3 meses no máximo.